Olá, amigos. Eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje, uma lenda do Paraná. O grande goleiro Altevir, a verdadeira muralha paranaense. Tudo bem, Altevir? Olá, Milka. Olá, amigos. Meus cumprimentos. Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, tudo 10? Tudo 10, querido. Aliás, tudo um. Tudo um. Prazer em falar com você, que é uma lenda. As pessoas precisam saber. Eu quero passar para você, Altevir. Eu criei esse canal, né, em razão da atual situação do campeonato, do futebol brasileiro, né? Que não se fazem mais jogadores, não se fazem mais goleiros como você, como tinham nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Infelizmente, a gente não vê mais. Então, vocês viraram verdadeiros mitos, verdadeiras lendas. E os nossos espectadores precisam saber quem foram vocês, onde vocês jogaram, e por isso a existência desse canal. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o início da sua carreira, desde lá do Britânia. Então, Amilcar, é o seguinte, eu comecei no Clube Amador de Curitiba, clube que meu pai jogou, que era o Operário Mercedes, aqui do bairro, que eu ainda moro no bairro das Mercedes, em Curitiba, e era o clube do bairro aqui. E meu pai jogou nesse campeonato amador que existe até hoje, e eu tive a felicidade de começar no mesmo clube que ele. Joguei apenas meia temporada, com 16 anos já cheguei a jogar no time adulto e em seguida fui para o Britânia, meu primeiro time profissional, que era uma das equipes que compuseram o atual Paraná Clube. O Paraná Clube é formado por várias equipes, na realidade teve 2 ou 3 fusões. Então, o primeiro time profissional foi o Britânia e já com 17 anos também estreiei no time profissional. Bons tempos aqueles, tempos difíceis, mas foram bons. É verdade. Me diz uma coisa, eu fui goleiro como você, tá? Só que eu não fui para frente, é claro, né? E eu me espelhei muito na minha época, o meu grande ídolo no gol era o Leão. Quem era o teu grande ídolo? Olha, o meu grande ídolo, eu tinha 10 anos, quando o Brasil foi campeão a primeira vez, campeão mundial, né? 58. Então, as imagens eram poucas e a gente mais pelo rádio, né? Acompanhava pelo rádio. Então, Gilmar era o grande nome da época. Gilmar Né? dos Santos Neves. Gilmar dos Santos Neves, né? Então, cresci querendo ser um dia um Gilmar, né? E você que também começou uma carreira no gol, não seguiu a carreira? Eu brinquei. Realidade, eu vejo assim que a posição que mais evoluiu no futebol foi a do goleiro. Então, hoje, você falou uma verdade muito grande. Não temos mais grandes craques em profusão. Temos alguns. Surgiu o Neymar, que é uma estrela, o Claudinho, que surgiu recentemente. Temos grandes jogadores habilidosos. Goleiros, eu vejo assim que nós temos grandes goleiros hoje. O Everton, né, os goleiros da seleção, enfim, nós temos, porque essa foi a posição que mais evoluiu. Quando comecei a treinar no clube amador e no profissional, nós não tínhamos treinador de goleiro. Era o chute a gol e o cruzamento. Basicamente, se fazia isso. Então, o goleiro tinha que ter um talento natural, porque não existiam os treinos específicos, né? E em 73, Valdemar Carabina, que foi um dos maiores marcadores do Pelé, eu tive a felicidade de ter ele como meu treinador no Atlético Paranaense. E ele ele foi a São Paulo conversar com o grande amigo dele, que era o Valdir, que foi treinador da seleção brasileira por muitos anos, que o Valdir tinha feito um estágio Valdir de Moraes. Valdir de Moraes. Ele tinha feito um estágio, então o Carabina ficou lá 15 dias vendo os treinamentos de goleiro, e era comum o treinador do time principal treinar os goleiros. E eu fui a cobaia do Valdemar Carabina e deu muito certo, porque os treinamentos
com os treinamentos que ele ministrou, eu melhorei muito a minha condição técnica e física. Então, e os goleiros, eles foram se aperfeiçoando. Tem um detalhe, um dos meus filhos, que começou a carreira no Atlético, se contundiu prematuramente e parou a carreira com 23 anos. Começou a carreira no Atlético como treinador de goleiro e hoje ele treina o Shabab El Ali, nos Emirados Árabes. Já faz 5 anos. Ele foi a primeira vez com o Caio Júnior e, na sequência, ele voltou e depois foi chamado pelo time. Aconteceu o acidente com a Chapecoense aí, né? E ele foi chamado pela diretoria e ele já está... renovou o contrato recentemente, está lá. Então, eu acho legal, né? Ele seguiu a carreira. Outro meu filho aqui... Hã? Com certeza, bacana isso. Isso deve te honrar muito, né? Verdade. Então, eu joguei futebol 20 anos e trabalhei como vendedor de aço 30 anos. Então, um seguiu a carreira no futebol e o outro é vendedor de aço, na mesma linha. Então, os dois... Mas você era um verdadeiro aço no gol, né, meu amigo? Você era um verdadeiro aço. Você, eu considero, aquele negócio. Eu sou um grande estudioso do futebol dos anos 60, 70 e 80. E eu não vi goleiro melhor que você, pelo menos no cenário paranaense. Você estava sempre ali, pau a pau com o Rafael, né? Você era um grande goleiro. Você, como o Rafael, jogou nas duas grandes agremiações do futebol paranaense, né? Curitiba e Atlético do Paraná. Como é que foi isso, Walter? Como é que era você primeiro servir a uma grande torcida, depois servir a outra maior torcida? Como é que era isso? Então, e tem uma curiosidade, porque eu, quando saí do Britânia, fui para Ponta Grossa, jogar no Guarani. De Ponta Grossa seria a Série B, era a segunda divisão, seria a Série B hoje. E a gente chegou ao vice-campeonato, inclusive. E o Curitiba me contratou em 1970. Na sequência, o Curitiba me contratou. Eu fiquei lá por 6 meses, 7 meses, como terceiro goleiro, mas eu não estava contente e acabei pedindo para ser negociado. E fui para o Cascavel, daí rodei pelo interior, Cascavel, Maringá, e o Atlético acabou comprando o meu passe em 72. Aí sim, comecei uma carreira, vamos dizer assim, me autoafirmei na carreira como um goleiro assim, e consegui destaque no futebol paranaense com as atuações no Atlético. E, graças a Deus, fui ídolo da torcida. Até hoje, a torcida tem um carinho muito grande por mim, onde eu vou nos jogos, onde eu encontro o pessoal, os torcedores antigos que me viram jogar têm um carinho muito grande. E joguei por 6 anos no Atlético, 6 anos no Atlético Paranaense. Em 78, o Curitiba acabou novamente comprando meu passe. Aí eu joguei o Campeonato Brasileiro de 78. E a minha estreia foi num torneio que existia antes do Campeonato Brasileiro aqui, que era a Taça Cidade de Curitiba. E a estreia foi no Atletiba, a minha estreia foi no Atletiba. E eu esperava uma reação negativa da torcida do Atlético, vaias, alguma coisa, mas não aconteceu isso. A torcida ficou quieta, não me aplaudiu, é claro, mas não me vaiou. Então foi uma coisa gratificante, né? Foi um fato gratificante, porque eu sabia o carinho da torcida. Aí joguei mais um tempo no Curitiba, acabei indo para o Londrina, voltei e joguei no futebol paulista também, no Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma grande equipe. O Campeonato Paulista é fantástico. Os grandes jogadores do Brasil estavam no Rio e São Paulo, né? Então era um campeonato espetacular. E eu consegui me destacar. O Botafogo em 80 também ficou no quadrangular final do Campeonato Paulista, que por um time do interior é uma campanha muito boa, né? E eu tive bons momentos na minha carreira, não posso reclamar, não. Eu tive bons momentos nos clubes onde eu passei. Só num clube que eu cheguei e tive uma contusão séria, que eu joguei muito pouco, foi o Londrina. Eu fui emprestado lá, joguei muito pouco. Mas nos outros clubes, assim, realmente eu sempre tive um bom destaque no time e consegui fazer bem o meu papel. Sobre a tua passagem no Botafogo, eu vou falar no final, que eu tenho um recado desse meu amigo aí. Tá? Vamos lá, você disputou 27 atletibas, a maior parte deles pelo Atlético. Você tem algum atletiba inesquecível?
Tenho. Na realidade, eu disputei... eu fui o goleiro que mais jogou na década de 70 no Atlético. Eu tenho 29 atletibas oficiais e um amistoso. Talvez tenha sido o único atletiba que tenha sido jogado fora da capital, um atletiba em Laranjeiras do Sul, no aniversário de cidade, que foi 0-0. Então, eu tenho desses 30 atletiba, teve um somente que eu não joguei, nos anos de 74 a 77. O meu atletiba inesquecível foi em 74. Foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Falcão e Companhia Limitada. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca coisa. O Atlético vinha de uma reformulação quase que total no elenco, porque o primeiro campeonato brasileiro, nos moldes atuais, que o Atlético disputou, foi em 73. Eu era reserva, fui reserva do Gainete, que foi um grande goleiro do Inter, né? Fui reserva do Neuri também, que passou lá, que jogou no Palmeiras. E em 73 foi assim, eu fiquei mais no banco que joguei. E isso aí, a gente, santo de casa não faz milagre, né? E como eu estava esperando uma oportunidade. E em 74 ia ser contratado um goleiro argentino. Mas deu um problema na documentação e o meu treinador lá, o Carabina, falou: estreia com você que vai estrear contra o Inter. E foi aquele Inter poderoso e o time do Atlético com algumas promessas que se tornaram realidade, como o Nilton Batata, que foi para o Santos, o Liminha, tínhamos jogadores de altíssima qualidade, grandes jogadores, Nilson Borges. E, olha, o jogo foi dificílimo, foi porque o time do Inter era muito bom. E o placar poderia ter sido 4-5-0 para o Inter, 4-5-1, e nós acabamos ganhando de 1-0, e eu fui o melhor jogador da partida. Então, essa partida me deu o que eu precisava para dar sequência e me firmar como titular do Atlético. E fizemos um campeonato também em 74, que não classificamos entre os 4 finalistas por questão de 1 ponto. E tivemos um início de campeonato, ganhamos esse jogo do Inter, fomos no Rio, ganhamos do Fluminense, na sequência ganhamos o Atletiba, que foi o terceiro jogo. Então, esse foi meu Atletiba inesquecível, porque eu peguei bolas assim que... Aquelas coisas, quem jogou... Pegou até pensamento, né? Como falava antigamente, pegou até pensamento. Na verdade, tem bolas que a gente sabe que o goleiro tem que acreditar. Você vai pensando que não vai chegar na bola, mas sei lá de que maneira, treinamento, reflexo, você acaba chegando. Então, esse foi meu Atletiba inesquecível. Esse 1-0 para mim contra o Internacional, eu estava falando de Atletiba, mas esse 1-0 contra o Internacional foi o jogo mais importante na minha carreira. Para mim, me autoafirmar como um goleiro, porque a torcida precisa acreditar. Goleiro, a torcida precisa acreditar, né? E casa cheia, né? Estreia no Campeonato Brasileiro, a gente jogava somente, nós não tínhamos a baixada, essa baixada moderna, nós tínhamos a baixada antiga que não comportava grandes jogos. Então, os jogos grandes... parte daqueles jogos eram no Alto da Glória, principalmente os atletibas, né? Quando casa cheia tinha que ser no Alto da Glória, justamente porque não comportava, né? Isso. Os Atletiba sempre com mais de 30 mil pessoas, né? O público sempre muito bom. Para você ter uma ideia, com todo esse número de Atletibas, eu não joguei nenhum na Baixada. Eu tenho esse Atletiba que a gente jogou em Laranjeira do Sul e tem um Atletiba que foi jogado no campo do Paraná. Os demais, todos no campo do Curitiba. Então, a gente estava jogando sempre na casa do adversário, mas era muito bom. Eu vejo assim, para o jogador, não faz diferença se jogar com a torcida adversária contra você. Até motiva mais um pouquinho, eu gosto, porque sempre gosto não gostava, né? Porque agora a gente não joga mais com torcida. Agora é verdade. Me diz uma coisa, Rafael, você é detentor de um dos maiores recordes do futebol. Você me chamou de... Ei, Amilcar, você me chamou Rafael, não, Altevio, desculpa. É que você é objeto da minha pergunta final, porque você é muito parecido, você sabe com quem. Vamos lá. Você é detentor dos maiores recordes para goleiro. Você ficou 1.066 minutos sem tomar gol. Como era essa pressão, jogo a jogo, de você, tipo assim, esse jogo eu não tomei gol, esse jogo eu não tomei gol. Aí ia aumentando aquela pressão de você tomar gol ou não. Como é que era? Como é que foi isso?
Bem, o goleiro ele tem que entrar sempre com esse pensamento, né? Não vou tomar gol. E o jogo podia estar 5, 6, 7-0, mas a gente não quer tomar gol. O goleiro, né? E foi depois da quinta, sexta partida é que a imprensa começou a dar destaque, né? Ó, tá tantos minutos e tal. Aí quando chegou sétimo, oitavo jogo, a pressão foi aumentando, né? Então as entrevistas giravam antes da partida em torno desse recorde, né? E eu cheguei quase a 12 partidas, né? E eu acabei tomando um gol na primeira partida do quadrangular decisivo de 77 em Maringá. O Itamar, que era o centroavante do Maringá, chutou, e o Belga, que era o meu zagueiro, que me ajudou a ficar todo esse tempo. Itamar, que depois jogou no Avaí, se eu não me engano, não foi isso? Exatamente. Isso. E o Belga, que fazia a dupla com o Alfredo Gotardi, né, que foi uma das lendas, que é uma das lendas do nosso futebol aqui, né? Fizeram a dupla diária. O chute do Itamar era defensável, e o Belga deu um carrinho e acabou fazendo um gol contra. Eita. Mas tinha que ser contra, rapaz. Então, até esses dias era aniversário do Belga, a gente conversou. Eu tinha uma dupla de zaga que não batia, eles podiam jogar de terno, assim, os dois muito elegantes, uma dupla de área sensacional. Então, eu devo muito isso também à minha defesa, né? Que os dois zagueiros jogavam Gilberto ou Alfredo, ou Belga e Alfredo Gotardi. Lateral esquerdo, Cláudio Marques, também jogador super conhecido. Lateral direito, Marinho, que jogou no Palmeiras, e o volante era o Rota, que também marcou a história no Atlético. Então, a gente tinha uma defesa muito boa mesmo. Então, eu devo muito também a eles, né? Foi a melhor defesa que você jogou? Foi a melhor defesa que você teve pela frente? Olha, as defesas que eu joguei no Atlético nesses anos 70 sempre foram muito boas. O número de gols que a gente tomava era muito baixo. Para você ter uma ideia, tem 30 Atletiba que eu joguei 29, em 13 jogos a gente não tomou gol. Então, as defesas do Atlético sempre foram muito... Tive o prazer de jogar com o Brito, né? Campeão mundial. Você conhece aquela história do Brito? Quando ele ganhou o famoso motorrádio? Você conhece essa história? Não, essa talvez eu não conheça. Eu vou te contar essa história. Essa história aqui no Rio de Janeiro é muito famosa. Existia um rádio chamado motorrádio, né? Sim. E aí o Brito, um dos jogos, todos os jogadores que eram melhores em campo, ganhavam esse motorrádio. Aí perguntaram para o Brito: ô Brito, você ganhou hoje o motorrádio como melhor jogador em campo. O que você vai fazer? Se ele... Bom, a moto eu vou dar para meu irmão e o rádio eu vou dar para minha filha. Eu não acredito. O Brito era esse é uma lenda do futebol, né? Um abraço para o Brito, que está forte e firme ainda, né? É verdade, é verdade. Então assim, joguei com grandes zagueiros assim, e em razão disso é que a gente também conseguiu se destacar, porque com defesa ruim, por melhor que seja o goleiro, ele não é destaque, né? Você toma 3, 4 gols, não tem jeito, né? Então tem que agradecer essa moçada aí, né? Com certeza. Rafael, qual foi a tua maior, aquela sua defesa assim, inesquecível e um frango? Você me chamou de Rafael de novo. Né? Eu estou fazendo propositadamente uma pergunta que eu vou fazer no final. Você não entendeu ainda? A melhor defesa, assim, são várias, mas assim, que marcou por ter sido nesse jogo do Inter. Foi nesse jogo do Inter. O Inter, para quem lembra, o Inter tinha um ataque muito poderoso e o Escurinho era um centroavante. O Escurinho que depois jogou no Palmeiras, isso. Depois joguei com o Escurinho na Francana também. Nós jogamos juntos. Mas ele era um atacante que ele entrava sempre no segundo tempo, porque ele era um cabeceador assim, espetacular. O cabeceio dele era uma coisa assim de cinema. Ele jogava muito. É verdade. Faltando 10, 15 minutos para terminar o jogo, cruzaram uma bola e deu uma cabeçada. E eu saltei e a bola, espalmei e a bola deu na trave. E ela voltou pelas minhas costas. E eu mesmo sem ver a bola, eu consegui levar o braço e pegar a bola. Não sei como, isso aí são reflexos, né, de goleiro. Então essa foi uma defesa assim
das tantas que eu consegui fazer naquele jogo, mas essa foi a que marcou mais, assim. E tudo em função de ser um jogo de estreia e que eu precisava sair bem e o time precisava ganhar, né? Verdade. E o frango? Tem algum frango que você tenha tomado ou uma falha que você... Opa, Olha, essa dava para pegar, mas eu dei mole aqui. olha aqui, eu tenho, assim, felizmente, na minha carreira, assim, eu até falo com os torcedores, se vocês lembrarem de algum frango meu, vocês me falem, ou falha muito. Olha, teve no juvenil, quando eu jogava no Britânia, chutaram uma bola que qualquer menino de 4, 5 anos pegaria. E eu, olhando já para quem eu ia sair jogando, não sei se a bola bateu numa saliência do terreno, alguma coisa, mas ela bateu no meu calcanhar, no meio das pernas e mal passou a linha. Não sei se passou meio metro a linha, né? Então, foi uma lição que eu aprendi muito grande com um treinador que eu tive, o Cisico, que revelou muito jogador. Depois, na sequência, ele foi ser treinador da base do Curitiba. Apesar de ele não ser treinador de goleiro, ele falou assim, cara, frango só existe em bola fácil. Se você for com atenção em bola fácil, você nunca vai tomar frango. Então, assim, um gol que eu falhei foi num jogo de Goiás e Atlético Paranaense, assim, que eu saí, foi 3-3 o jogo. Nós 2 vezes na frente no placar, e daí no finalzinho, o jogador que... não, já lembro o nome do lateral direito, Triel. O lateral direito do Goiás. Triel. Ele veio pela direita, ele apoiava bem, e ele foi em cima da linha. Ele foi em cima da linha, entrou quase na área pequena, na linha de fundo, em cima da linha de fundo. E é claro que eu saí fechando mais o cruzamento, e ele, sei lá, o toque que ele deu na bola, a bola foi correndo em cima da linha, parecia impossível a bola entrar, e a bola acabou entrando, nós tomamos um empate no final do jogo. Então, foi um lance que eu falhei, porque eu quis antever a jogada e acabei errando nos meus cálculos, e foi uma falha feia. Agora, Otávio, você é um grande goleiro do futebol do Paraná, né? Você acabou jogando até no Botafogo de Ribeirão Preto. Você teve proposta para ir para os grandes centros de futebol, no caso Rio e São Paulo? Eu tive, assim, ó, o clube teve, porque o jogador se envolvia pouco. Primeiro que a gente não tinha empresário, né? Você já fazia É verdade. Tempos eram difíceis para a gente, até para fazer contrato, porque a gente não tinha empresário. Então, o clube teve propostas do Palmeiras e do Corinthians, na época. Mas a única proposta que eu participei mesmo foi do Internacional, em 75. O Internacional, até hoje, deve ter essa política de ter uma pessoa que eles chamam de cônsul nas cidades aí, para fazer contato com dirigentes e com jogadores. Eu cheguei a jantar aqui em Santa Felicidade com o seu Vasco Salgueiro, que era o cônsul do Internacional em Curitiba. Acertei contrato, acertei tudo, mas na hora da negociação, o Atlético pediu um pouco a mais do que já estava combinado e acabou não saindo a negociação. Mas o futebol é assim, né? Eu acabei ficando no Atlético. A princípio, assim, eu queria sair, porque a proposta financeira era boa, mas talvez não tivesse essa conversa hoje. Com certeza não ia ter essa conversa de eu ter ficado no Atlético. Então, a carreira da gente é marcada assim por decisões que mudam totalmente o nosso rumo, né? Até hoje, assim, o futebol, a vida é assim, né? Me diz uma coisa, você teve algum desafeto no futebol? Graças a Deus, não. Eu tive, assim, alguns... A gente tem problemas, assim, mas eu sempre soube absorver bem, e a gente não deve guardar mágoas, e principalmente futebol, né? Futebol a gente quer jogar, o jogador tem aquela ansiedade, não quer ficar, muitas vezes não quer ficar no banco, mas com o tempo, assim, no início, na juventude é mais difícil, mas depois você vai aprendendo, a gente vai tá sempre aprendendo, né? E a gente sabe, acaba depois na sequência, você sabe que se você não estiver bem, você não pode jogar mesmo. Então, sempre uma das coisas que eu sempre fiz muito, gostava muito de treinar, estava sempre bem preparado. Então, depois do Atlético, assim, todos os times que eu joguei, eu sempre fui titular, justamente pela minha aplicação nos treinamentos. Perfeito. Otávio, o que você está achando dos goleiros de hoje? Na minha opinião, tá? Você vai falar a sua. Na minha opinião, os goleiros de hoje não têm a mesma qualidade que os goleiros dos anos 70, os anos 80.
Até porque o material que vocês usavam era bem inferior aos que eles usam hoje. Hoje tem luvas que praticamente amortecem a bola. Vocês usavam aquela luva de pelica, toda dura, que ressecava. Quando chovia, ela ficava pesada, a beça. O que você tem a colocar sobre isso? Essa luva que você citou era uma luva tipo camurça, Isso. E a palma. Você jogou a palma dessa luva, era assim, aquela borracha da raquete de ping-pong. Isso, exatamente. Exatamente. Então, eu comecei a jogar com luvas em 71. Eu comecei em 65, né? Mas em 71 é que eu comecei a jogar com esse tipo de luva aí. E ela não era confiável, porque borracha, né? Era borracha, então era muito liso. Mas a gente foi se adequando e ajudava, principalmente por causa do frio, porque o frio era difícil, né? Jogar com frio e com chuva, sem uma proteção nas mãos. E hoje as luvas são um espetáculo, porque no molhado, quanto mais molhada a bola, melhor segura a luva, né? É verdade, é verdade. Eu penso o seguinte: nós ainda temos grandes goleiros. Então, assim, eu falei assim, o Santos, que está no Atlético, um grande goleiro, né? O Everton, que saiu do Atlético aqui, o Alisson, que é goleiro da seleção, nós temos excelentes goleiros. Então, eu penso o seguinte: em função desses treinamentos que nós temos, que são muito bons, são muito aplicados, você consegue formar bons goleiros, mesmo que ele não tenha aquele talento todo. Então, o goleiro, vamos dizer assim, ele seria um goleiro médio se ele não treinasse, tal, mas com os treinamentos ele fica sendo um goleiro bom. Mas também para chegar ser top, para ele chegar no topo mesmo, aí é mais difícil. Daí aqueles que têm talento é que chegam. Então eu vejo assim, aqueles que têm uma condição natural, aquele tempo de bola, assim, porque o goleiro tem que ter um tempo de bola excepcional. Esses que têm esse dom natural, eles se sobressaem. Mas eu gosto muito dos goleiros de hoje. Eu gosto muito dos goleiros de hoje. Eu vejo que eles têm muita qualidade e é aquilo assim, em qualquer profissão, né, tem os que se destacam. Então, esses que têm talento se destacam mais. Da época que você jogava, qual era o goleiro que você mais admirava? Na minha modesta opinião, eu falei, o maior goleiro que eu vi depois do Leão foi o Fidjol. Agora, você, como profissional, entende muito mais do que eu, é claro. Qual foi o melhor goleiro que você viu jogar na sua época? Olha, o Fidjol foi uma excelente referência, mas eu gostava assim, muito do Raul, né? O Raul foi um dos grandes goleiros, é um pouquinho mais velho que eu, então até me mirei um pouquinho no Raul. A gente teve um goleiro que foi para o Flamengo aqui no Atlético, porque eu era atleticano desde menino, né? E o Marco Aurélio foi um goleiro que foi para o Flamengo. O Marco Aurélio jogou no final dos anos 50, início dos anos 60, e ele foi para o Flamengo. Era um goleiraço. O Leão sempre achei um bom goleiro. E um dos goleiros que marcou muito foi o Tomaszewski, que é o goleiro da Polônia. Da Polônia, em 74 e 78, se eu não me engano. Eles tiraram a Inglaterra lá em Wembley, lá dentro do estádio de Wembley, eles bateram a Inglaterra, lá ele fez uma atuação fantástica. E ele tinha um tipo físico meio parecido com o meu, assim. Então, esse é um dos caras que eu mirei, assim, que eu gostaria de jogar daquela maneira. Eu gostava muito dos goleiros argentinos, que naquela época eles eram uma escola melhor que a nossa. A maneira que eles saíam do gol, seguravam bem a bola. Sair do gol assim, também é um talento natural, um tempo de bola que o goleiro tem que ter. Então, eu sempre admiro até hoje os goleiros que fazem isso com perfeição, com tranquilidade. Sempre vai ter uma falha ou outra, mas elas são raras, os bons goleiros, né? O que você está achando hoje, para a gente poder meio que fechar aqui? O que você está achando hoje do futebol brasileiro? Está chato? Tá chato porque algumas equipes jogam muito fechado e esse futebol sem objetividade de jogar, esse futebol que se joga lateralmente, esse é cansativo porque falta criatividade dos jogadores. A gente sabe que na base hoje já é assim, o jogador não pode mais driblar. Então, o que está acabando muito com aquele encanto que o futebol brasileiro tinha é o drible. Nós não temos mais drible, nós não temos um meia que
que faça uma jogada, que carregue a bola, que drible 2, 3 para abrir espaço. Isso está se tornando raro. O jogador que pega a bola hoje, por exemplo, numa intermediária, um meia ofensivo, se ele tivesse nos anos 70, 80, se ele tivesse 6, 8 metros para frente, ele carregava essa bola, partia para cima, ia fazer o gol. Hoje o jogador pega a bola e procura alguém para tocar. Então, assim, falta iniciativa de mais gana. É claro que a gente tem as exceções, a gente tem um Flamengo jogando para frente aí, mas são poucos times e a grande maioria. Sabemos também que o problema é resultado, né? Os treinadores hoje, qualquer coisa, eles caem. Então, eles jogam para não perder. Isso também é prejudicial. A gente tem que entender esse lado. Agora, o que eu vejo assim, é que precisava mais liberdade nas categorias de base para esses jogadores poder realmente jogar bola e encantar o público como sempre fizeram aí, né? Como o Brasil sempre fez, né? Eu acho que seria a falta de ex-jogadores na base. Tem muito professor na base e muito menos ex-jogadores. Eu vejo assim que é fundamental ter professores na base, e eu acho assim que os ex-jogadores têm que se preparar, porque tem ex-jogador que tem oportunidade, mas não se prepara bem também, porque jogar, você sabe jogar, você agora precisa saber passar isso para os meninos, né? Então eles também precisam se preparar, mas que falta oportunidade também para muitos jogadores de qualidade, falta, porque tem muito jogador que ele vai passar, ele tem a sensibilidade para passar o que o jogador pode fazer para melhorar, né? Então tem que haver uma combinação muito legal assim entre os professores e os ex-jogadores. Eu acho que essa seria uma combinação perfeita, né, amigo? Com certeza. Altevia, eu vou te fazer agora uma pergunta que eu faço sempre para todo mundo aqui, que fala com a gente aqui. Você tem alguma história engraçada da tua época? Eu tenho algumas histórias engraçadas, mas agora eu nem preparei, porque acho que eu não... Se você não lembrar, eu vou lembrar de uma que me lembraram hoje. Eu vou te falar. Hoje, eu estou brincando, para os nossos espectadores aqui, eu brinquei algumas vezes, eu te chamei de Rafael, mas foi propositadamente. Propositadamente. Por quê? Havia, na sua época, um goleiro chamado Rafael, que é meu amigo, e que hoje me confidenciou que alguém, quando jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, deu muito autógrafo como Rafael e ganhou muita menininha. Conta essa história. Não, essa história não está bem contada, porque eu tinha mais estilo que o Rafael. Ele jogava, eu tinha mais estilo que... Ele falou, fala isso para ele, fala isso para ele. Ele continua um fanfarrão, é muito meu amigo, boa gente. Mas deixa eu te contar uma história. Então, eu fui com o pessoal da empresa num restaurante aqui na cidade industrial, e chegamos lá, o dono do restaurante veio na mesa e falou: não, pô, é uma honra receber o Rafael aqui, né? Daí eu falei: não, Rafael, sou... Não, o Altevira eu conheço, cara, você é o Rafael. Tive que mostrar os documentos para ele, que ele achou que era o Rafael mesmo. Então, e até hoje, se quer saber, muitos dos lugares que eu vou, o pessoal me chama de Rafael, a princípio, assim, porque o tipo físico nosso, cabelo... É verdade. O Rafael está bem fininho, agora está magrinho, né? Mas eu te chamei de Rafael aqui, brincando, propositadamente, justamente para poder chegar nesse ápice aqui. Mas olha... Grande abraço, Rafael. Oi? Grande abraço ao Rafael aí. Depois eu vou te mandar o contato dele. Não sei se você tem. Você tem o contato dele? Se não tiver vou te mandar o contato dele. Olha, eu fiquei muito feliz, tá? Porque esse meu canal, justamente, foi criado para revalorizar vocês que fizeram a alegria do futebol dos anos 70, dos anos 80, iniciozinho dos anos 90, porque hoje a gente não vê mais a alegria no futebol. Hoje a gente vê um futebol politicamente correto, entendeu? Burocrático. A gente não vê mais esse papo que a gente está tendo aqui
essa famosa resenha raiz. A gente não vê isso, entendeu? E como a gente falou aqui na conversa, o futebol está chato. O futebol está chato. Às vezes as crianças veem o futebol e vão para outros esportes, entendeu? Por exemplo, aqui, se você olhar aqui, a gente tem essa mesa aqui. Hoje em dia, a gente está tentando também revalorizar esse esporte que é o futebol de botão, porque as crianças estão partindo para quê? Para o videogame. Que não existe. Entendeu? Não existe. Entendeu? Não desenvolve a mente, o videogame é aquelas jogadas preparadas, não tem muita graça, entendeu? Mas a gente tenta, a gente está aí na batalha, entendeu? Vamos ver o que dá. Assim, ó, eu voltei às origens, né? Eu treino times amadores de Curitiba aqui. É mesmo? Você está como técnico? Está como técnico? Como técnico aqui, já há 27 anos que eu treino as equipes amadoras. Eu voltei às origens. Hoje eu estou num time sensacional, que é o Vila Sandra, um pessoal assim, espetacular. E assim, a gente tenta, eu tenho jogadores no amador que teriam condições de ser profissionais, mas já tem 20 anos, 19 anos, não tem mais oportunidade. Mas são jogadores que não tiveram escolinha, não tiveram fundamento, e tem essa qualidade, esse talento para ser um jogador de futebol, mas faltou oportunidade também, né? Hoje é muito difícil, por exemplo, na época que eu comecei em Curitiba, vamos dizer assim, 30% dos jogadores profissionais saíam desse futebol amador nosso. Hoje já não sai mais, hoje sai somente de escolinha, e tá certo, eles aprendem muito, aprendem os fundamentos, mas falta aquele jogador que hoje não tem possibilidade de pagar uma escolinha, de treinar num clube grande, se perdem. Existe uma captação hoje nos clubes, mas ainda falta bastante para a gente voltar a deixar os meninos jogar bola e soltar esses meninos aí eles têm muito jogador de qualidade aí que vai sendo podado e não chega a ser um craque como a gente poderia esperar, né? Então, eu no futebol amador incentivo muito o drible, incentivo muito o futebol ofensivo, né? Para a gente, que nem nós precisamos de alegria no futebol, está muito certo. É verdade. Você não acha que a alta profissionalização do futebol estragou um pouco a alegria do futebol brasileiro? Isso é a evolução, né, que houve, que a gente não pode fazer nada, porque o profissionalismo realmente hoje é muito grande, o sentimento assim ficou um pouquinho mais de lado, né? É muito profissionalismo, então a emoção, a paixão ficou meio de lado. É verdade. Olha, eu quero te agradecer, tá? Você ter dispensado esse teu tempo aí para dar atenção aqui para o nosso canal. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, tá? E a gente torce que venham aparecer no futebol brasileiro goleiros igual a você. Muito obrigado mesmo pela tua atenção. Vou torcer para... Eu tenho 4 netos, todos meninos. Vou torcer para que um deles seja goleiro, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Amilcar, foi um grande prazer poder conversar um pouquinho de bola com você, essa conversa agradável. Se a gente tivesse reunido com esse pessoal da bola, com certeza nós íamos até umas 2, 3 da manhã conversando de bola. Isso faz muito bem para nós que gostamos de futebol. É gratificante a gente poder conversar um pouquinho e relembrar os velhos tempos, né? Isso é bom, é sempre bom a gente relembrar os velhos tempos. Com certeza. Eu tenho um projeto aqui que é relembrando o futebol dos anos 80. Eu vou marcar uma resenha com a gente aqui, você e o nosso amigo Rafael. Isso. Porque ele é um contador de história, viu? Rapaz, você nem imagina. Você nem imagina. Tá? E agora ele está calmo. Antigamente ele era muito nervoso, muito agitado. É verdade, é verdade. É verdade. Eu falei para ele outro dia, você adorava uma briga. Podia ter uma briga no jogo, ele estava metido. Ele se achava muito forte e tal, queria bater no fundo, mas ele é boa gente. Muito boa gente. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Tá? Fico muito grato mesmo. Você só engrandeceu aqui o nosso canal. Tá bom, meu querido? Eu que agradeço aí. Saúde e felicidade a você e a todos aqueles que vão nos ouvir, que
que vão poder saber um pouquinho do que se passou nos anos 70, 80 aí, né? Com certeza. Foram tempos que deixaram saudade em nós todos aí, né? E é sempre bom relembrar. É verdade, querido. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Tá bom? Valeu.